pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Recebam a paz do Senhor. Tome já a sua Bíblia e vamos conferir um texto do Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo de número 5. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, vamos conferir um texto no capítulo 5 do Evangelho de Jesus conforme Lucas. Texto esse que eu gostaria de desenvolvê-lo com os irmãos esta noite. Como é bom sentir que o Espírito Santo está nesse lugar. Deus está entre nós, Deus está sendo louvado pelo seu povo, pelo seu rebanho esta noite. Uma noite de muita chuva aqui na nossa capital. A nossa oração é que Deus manifeste-se com livramento sobre tantas pessoas, mas ainda nessa noite chuvosa, nós encontramos tempo para virmos aqui adorar ao Senhor, e certo é que voltaremos para casa com a nossa bênção, com a nossa vitória e com a resposta da parte do Senhor, que naturalmente virá através da sua palavra. Capítulo 5 de Lucas, por favor, leremos do versículo 1, estenderemos a leitura até o versículo de número 11. Os que já encontraram, digam amém. Diz assim o texto bíblico: aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos. Quantos barcos, irmãos? Junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Eu vou ler o versículo 5 outra vez, ele é o coração desse texto. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, me ajude por favor, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador, me ajude, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Antes de você fechar o texto, antes de você fechar a sua Bíblia, antes de você fazer isso, a expressão barco que nós lemos aqui, ela se repete por 6 vezes. 6 vezes, do verso 1 ao verso de número 11, estou usando a versão corrigida, por 6 vezes essa expressão aparece. Confira comigo a primeira vez que essa expressão aparece no verso 2. Você que está com a sua Bíblia, verso 2 é a primeira vez que essa expressão aparece. Você que puder me ajudar, me ajude. E viu estar dois barcos. Segunda vez que essa expressão aparece, versículo 3, olha isso, versículo 3, e estando num dos barcos. Ainda no versículo 3 está a terceira vez que essa expressão aparece. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco.
A quarta vez no versículo 7. No 7 nós temos a quarta e a quinta vez. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. A sexta e última vez que essa expressão aparece é no versículo 11. Confira aí na sua Bíblia. Versículo 11. E levando o que para a terra? Os barcos. Seja no plural ou no singular, a expressão barco ou barcos, ela aparece por 6 vezes nesse capítulo 5, nesse trecho dos 11 versículos, na narrativa da pesca maravilhosa. E eu quero observar e pontuar com os irmãos algumas coisas sobre esse texto que reconheço, muito popular, muito conhecido, mas é a palavra de Deus. Ela permanece viva, ela permanece atual e ela permanece capaz de alterar a nossa vida, a nossa realidade e mudar os nossos caminhos. Quantos aqui de verdade querem ouvir a voz de Deus através desse texto? Quantos querem? Amém. Capítulo 5 de Lucas, como eu vinha dizendo, é um texto popular, extremamente conhecido. A maioria, se não todos dos que estão aqui nesta quinta-feira de propósito, nesse culto onde a palavra de Deus permanece sendo nosso foco e objetivo, conhecem e reconhecem a leitura que nós fizemos. Esse texto, como plano objetivo e como uma leitura superficial, ele obedece a algumas fases. Ele está estabelecido em algumas fases que vinculam e que são vinculadas a ele, sejam os pescadores, o barco e a pesca que fizeram. Esse texto se desenvolve basicamente na ideia de alguns pescadores que intentaram pescar, conforme a confissão e o relato de um deles, a noite toda, em um mar que não é a primeira vez que estão ali. Eles fazem isso de forma praticamente diária, e nesta noite eles tentam pescar outra vez. O texto se desenvolve dizendo, através da confissão do pescador, que ele tentou a noite inteira, usou a rede, jogou a rede, puxou a rede, mas ele mesmo diz: não apanhei absolutamente nada, não pesquei nada, não consegui nada. Se em primeiro momento esse texto está estabelecido na ida de pescadores ao mar pescar, o segundo momento desse texto é esta frustração que eles vão viver e vão lidar com ela ao longo de uma noite inteira. O grande problema não é nem a noite não conseguir pescar. O grande problema é pela manhã voltar com o barco vazio e com a rede vazia. É o resultado daquilo que não deu certo. Se em primeiro lugar esse texto são os pescadores indo pescar, em segundo lugar é a pescaria frustrada, em terceiro momento esse texto apresenta a figura do Cristo, Jesus, encontrando-se com esses homens na beira das águas, entrando no barco de um deles, iniciando uma nova navegação, desta vez para uma área onde o mar é mais profundo, onde as águas são mais profundas, logo o lugar onde estão os grandes cardumes e os grandes peixes. Jesus vai literalmente ensiná-los a pescar, não só ensiná-los a pescar do ponto de vista natural, mas vai permitir que estes homens vivam uma das maiores, se não a maior pescaria de todas as suas vidas. Estes homens enchem a rede, enchem o barco, voltam para a praia, e o verso de número 11 finaliza o texto dizendo que eles levaram os barcos para a terra e deixaram tudo. E deixar tudo é deixar tudo mesmo. Deixaram o barco, deixaram a rede, deixaram toda a perspectiva de futuro que tinham cravada naquele exercício diário de ir ao mar e buscar peixe. E a partir de então, embrearam-se num novo propósito, assumiram um novo caminho, decidiram fazer uma nova rota. Lucas encerra dizendo que eles deixam tudo e seguem a Jesus. Acredite, nada do que a gente deixa se compara àquele que a gente passou a seguir. Jesus é muito maior do que tudo aquilo que a gente deixou. Em suma, em resumo, o texto se configura dessa forma. Tentaram pescar, não conseguiram. Jesus encontrou com eles, ensinou a pescar, pescaram tudo que podiam trazer, chegaram nas águas, deixaram tudo lá, chegaram na praia, deixaram tudo lá, e o texto encerra, com rede cheia, barco cheio, mas tudo abandonado, porque a partir de então eles descobriram que mais importante que o peixe, mais importante que a navegação, mais importante que a pescaria,
ele já havia encontrado Jesus. Jesus é mais importante do que qualquer coisa que eu venha buscar aqui esta noite. Quando a gente diz, e geralmente a gente insiste, principalmente no nosso ambiente pentecostal, a gente toca sempre nessa tecla: meu irmão, se você veio aqui só para pedir, você veio no lugar errado, você precisa vir para cultuar. Geralmente, quando essa expressão aparece, na maioria das vezes, a interpretação que o povo faz é essa: então eu preciso vir só cultuar e não pedir. Claro que não. No ambiente do culto, existe o culto, a adoração, a celebração, o derramar da sua intenção, que é cultuar a Deus. Mas isso compreende também a sua oração, o seu pedido, o seu clamor, a sua necessidade e aquilo que você precisa levar para a sua casa. Acredite, num culto como esse, Deus tem o que você quer e Deus espera o que você trouxe para Ele. No capítulo 5, nós temos algumas figuras que vão dar coerência a esse texto. Mas é bom dizer aos irmãos, diante de um texto tão conhecido, diante de um texto tão popular, que nós temos algumas manifestações do caráter de Deus, da sua graça e inclusive do seu grandioso propósito nesse capítulo. Se você perceber a leitura dos 11 versos que lemos, você vai perceber com muita clareza e com muita nitidez, você que está me acompanhando, que esse texto aqui não passa simplesmente pelo propósito humano, porque o propósito humano se torna muito pequeno diante do real propósito que rege o capítulo 5. Nós temos pescadores cujo propósito, ideal, meta, objetivo é um só: pescar peixes. Esse é o propósito, essa é a meta. E perceba que o propósito deles, homens, está cravado na terra, está cravado no natural, está vinculado a coisas ordinárias e pequenas, enquanto o maior de todos os propósitos, que não é dos pescadores, mas é de Jesus, é quem vai reger toda essa história. E o propósito de Jesus está acima dos interesses humanos e particulares destes homens, porque em verdade eles são pescadores até aquele dia, mas a partir de hoje encontrarão o real propósito pelo qual existem. Jesus encerra esse texto dizendo: não temas, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Que o seu propósito em estar aqui esta noite esteja alinhado diretamente com o propósito de Jesus. Se o seu propósito estiver de mãos dadas com o de Jesus, vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Partindo desse princípio, nós temos algumas linguagens e algumas leituras desse capítulo 5. A primeira coisa, essa história revela a soberania de Deus, e nesse aspecto, não vinculada especificamente ao viés que geralmente muita gente só insiste, ao viés da salvação, mas em especial, a soberania de Deus demonstra o capítulo 5 como um capítulo ou uma história que manifesta o controle absoluto de Jesus da situação e de toda a história. Eu preciso dizer a quem está me ouvindo aqui nesta quinta-feira, capítulo 5 está dizendo algumas coisas para nós. Dentre elas, esse capítulo está anunciando, está deixando claro, cristalino diante dos nossos olhos, que tem alguém controlando essa história, tem alguém com as rédeas dessa história nas mãos. E acredite, não é Pedro, nem André, nem Tiago, nem João. Quem está no controle, quem está no comando, quem assumiu a direção disso tudo aqui é Jesus Cristo. Eu estou afirmando a quem está me ouvindo esta noite: Jesus está no controle dessa história, assim como Ele está no controle da sua história, assim como Ele está no controle da sua vida. Nós não servimos a um Deus indiferente, que agora está de costas para nós, indiferente ao que fazemos e ao que desejamos fazer, a ações e atitudes que tomamos, a nossa vida, as nossas crises e os nossos problemas e problemáticas. Não, nós servimos a um Deus que interage conosco, nós servimos a um Deus que se relaciona. Logo, isso manifesta o Deus que você serve, o Deus que você veio cultuar esta noite, o Deus que você veio adorar nesse lugar, está totalmente envolvido com a sua vida, com a sua história. Você é uma decisão de Deus. Estar aqui é uma decisão absoluta de um Deus que agora está no trono, controlando tudo e inclusive
a oportunidade de nos dar esta noite, de cultuarmos a Ele, de louvarmos o seu nome e de percebermos que nós não somos barcos à deriva, lançados no oceano da vida. Há um comandante nos guiando, há alguém no controle da nossa história. Quantos creem assim? Digam glória ao nome de Jesus. Deus está no controle. Se você puder fazer esse exercício comigo, vamos juntos? Deus está no controle. Mais uma vez, a última, bem forte. Deus está no controle. Você percebe isso clara e cristalinamente ao ler esse texto. E me acompanhe. Ele está no controle dos 2 barcos. Ele está no controle dos 4 pescadores. Ele está no controle das redes. Ele está no controle dos cardumes. Ele está no controle dessa pesca. Ele está no controle do melhor horário para se pescar. Ele está no controle da rede vazia e da rede cheia. Ele está no controle do barco vazio e do barco cheio. Ele está no controle do pescador frustrado do início e do pescador feliz e cheio de contentamento do final. Ele está no controle de cada fase da rede. Ele está no controle de cada fase do barco. Ele está no controle de cada fase dos pescadores. Acredite, Ele não perde o controle de nada. Ele não perde o controle de absolutamente nada. E se eu insisto em dizer a vocês que Ele está no controle, vejamos isso. Alguns objetos ladeiam e dão coerência à história que nós lemos. O primeiro que eu quero destacar são as redes. As redes aparecem no verso de número 2, no verso de número 4, no verso de número 5 e no verso de número 6. No verso de número 2, as redes estão sendo lavadas. Me ajude se você puder. As redes estão sendo lavadas. No verso de número 3, essas redes estão agora, a partir de uma ordem de Jesus. Jesus vai falar delas. Jesus vai dizer assim: lançai as vossas redes. Então, se no verso de número 2 elas estão sendo lavadas, no verso de número 4 elas fazem parte de um propósito de Jesus. Elas fazem parte daquilo que Jesus vai fazer lá na frente. No verso de número 5, o texto apresenta essas redes nas palavras de Pedro. Pedro diz: eu tentei a noite inteira, eu não peguei nada, olha para mim, mas segundo a tua palavra, eu lançarei o que, igreja? As redes. E no verso de número 6, essas redes não estão na mão do pescador, na mão de Jesus. Essas redes estão nas águas, olhe para mim, elas não estão vazias como o texto começa. No versículo de número 6, as redes estão cheias. Estão tão cheias que Lucas utiliza uma expressão que aponta que ela está sendo exigida ao máximo, ao dizer que elas quase rompiam-se, dada a quantidade de peixes que estão nelas. Redes que começaram vazias, redes que voltaram para a praia suja, por isso estão sendo lavadas. E é bom dar uma nota para quem está me acompanhando aqui. Essa rede aparece no texto de uma forma bem original, porque seria muito limitado da minha parte apresentar esse texto exclusivamente só em Lucas, porque esse é um texto que Mateus e Marcos também falam, e eles se completam. Veja só, você que está me acompanhando. Lucas diz que um dos pescadores estão lavando as redes, porém Mateus e Marcos, falando dos mesmos pescadores, diz que Simão e André lavavam redes e as lançavam nas águas. Em contrapartida, os outros dois, Tiago e João, não estavam nem lavando, nem lançando as redes nas águas, mas eles estavam consertando as redes, mostrando que essas redes não voltaram para a praia depois da noite inteira de frustração, só sujas, mas em algum momento elas também estão rasgadas. Ora, e aqui está algo de Deus para alguém que está me ouvindo esta noite, seja dentro do templo ou pela internet. Deus está dizendo: eu sou Deus que posso te lavar, eu sou Deus que posso te limpar, eu sou capaz de arrancar tudo aquilo que tem impedido o seu avanço, seu progresso, o seu próximo passo, tudo que tem bloqueado o seu caminho. E aquilo que eu tenho a fazer na sua vida são as sujeiras da vida. Acredite, esta noite, pela palavra, Deus está limpando a sua mente, seu coração, sua alma, seu interior. Quantos percebem essa ação do Espírito Santo entre nós? Ele está limpando,
Ele está lavando. Mas acredite esta noite no que a palavra de Deus, o que a Escritura está liberando sobre o nosso coração. Ele não só lava quem está sujo, mas na leitura de Marcos e Mateus, sobre o mesmo texto que lemos em Lucas, eles dizem que Tiago e João estavam consertando. Que redes são essas? As mesmas que eles utilizaram a noite inteira. As mesmas que eles jogaram e puxaram sem nada. Agora, é bem verdade que eles estão costurando, eles estão consertando, eles estão dando novos nós nessas redes. Para quem está me acompanhando esta noite, interessado nesse texto, eu preciso lhe dizer: o Deus que lava é o Deus que conserta. O Deus que lava é o Deus que conserta. Eu estou pregando para alguém aqui agora, porque Ele poderia muito bem pegar os nossos erros, os nossos desencontros, as nossas faltas, as nossas falhas, porque é tudo isso que rasga a nossa vida, rasga a nossa comunhão, que está simbolizado esta noite numa rede rasgada. Ele poderia muito bem pegar quem se rasgou, pegar quem já não é mais o mesmo, pegar quem não tem mais a mesma utilidade, quem já não flui como fluía antes, pegar aquilo que está rasgado, embolar e jogar na lata do lixo. Olhe para mim, mas não é isso que o Deus da Bíblia faz. Não é isso que o Deus desse altar faz. Não é isso que o Deus dos céus faz. Ele poderia jogar quem se rasgou, quem errou, quem se quebrou, jogar fora. Mas em vez disso, Ele decide te pôr nessa palavra esta noite e dizer: eu vou dar novos nós, eu vou consertar, eu vou recuperar, eu vou costurar a rede rasgada. O que é isso, pregador? É Deus dizendo: eu tenho uma restauração para a sua vida. Eu tenho uma restauração para a sua família. Eu tenho uma restauração para o seu casamento. Eu tenho uma restauração para os seus sonhos. Aleluia! Eu tenho uma restauração para o seu ministério. Eu tenho uma restauração para a sua vida espiritual. Aleluia! Acredite, você entrou num lugar que é muito mais que um prédio. Você está num ambiente de culto, e no ambiente de culto Jesus está presente. Se Jesus está presente, Ele está dizendo para você: eu não preciso esperar a próxima semana para reconstruir o que se rasgou, para dar novos nós, para restaurar. Eu estou fazendo isso agora. Enquanto você está ouvindo a palavra, Ele te reconstrói. Enquanto você está diante desse smartphone, desse tablet, desse computador, ouvindo essa palavra, essa transmissão, Ele está indo no seu interior. Ele está acessando o âmago da sua alma. Ele está indo no seu coração e está dizendo: você ainda tem utilidade para mim. Você ainda é útil para mim. Eu ainda tenho um plano na sua vida. E Ele está agora restaurando aqueles que creem, restaurando aqueles que querem, restaurando aqueles que podem esta noite erguer uma de suas mãos e oferecer adoração ao único que pode nos restaurar. Quantos podem glorificar e bendizer a majestade do Senhor? Isso é tão verdade que Deus, mesmo podendo descartar, não descarta, mas decide restaurar, que você conhece muito bem. Jeremias capítulo 18, que texto clássico, que texto conhecido, que texto popular. Qual é a leitura de Jeremias capítulo 18? É Deus dizendo: ô Jeremias, levanta-te, olha para cá, e desce à casa do oleiro. Quando você chegar lá, você vai ouvir as minhas palavras. O que Jeremias fez? Levantou-se, desceu à casa do oleiro, olha para cá. E quando ele chegou na olaria, ele começou a descrever o que ele estava vendo. Para quem está ligado, o texto diz que ele viu o oleiro. Ele não só viu o oleiro, ele viu que o oleiro não estava ocioso. Ele viu que o oleiro estava trabalhando. O oleiro estava o quê, meus irmãos? Assim como Deus dessa casa e desta palavra está trabalhando por todos aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você. O oleiro estava trabalhando, ele estava fazendo um vaso. Eu não vou entrar nos desdobramentos, mas fato é que ele constrói esse vaso não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não só isso, ele está fazendo isso através daquilo que Jeremias também vê. Ele vê o oleiro, vê que o oleiro está trabalhando, vê um monte de barro, vê esse monte de barro em cima de uma roda. Essa roda, por inferência, está conectada a uma engrenagem, ao pedal, da onde, à medida que ele pedala, a engrenagem funciona, a roda gira, e ele vê um oleiro trabalhando. E a primeira coisa que ele vê é um vaso sendo feito, é uma obra sendo construída, é um projeto sendo elaborado,
É ele dando a vida àquilo que aparentemente não tinha forma em absolutamente nada. Mas ele não vê só o oleiro fazendo um vaso. Ele viu que o vaso que ele fazia, olha para mim, se quebrou na mão do oleiro. E o texto vai mostrar que Jeremias disse: eu vi que ele tornou a fazer dele o quem? Dele o que se quebrou. Dele quem? Dele o que já estava sendo construído, mas virou caco. Dele quem? Dele que virou um monte de barro outra vez. Dele quem? Dele que aparentemente não tinha estrutura para ser quem o oleiro queria que ele fosse. Tornou a fazer dele o quebrado, o esmiuçado, o que aparentemente não tinha recuperação. Tornou a fazer dele outro vaso. E eu estou falando com quem está ligado aqui. Jeremias viu um oleiro, Jeremias viu o trabalho do oleiro, Jeremias viu a roda, Jeremias viu a engrenagem, Jeremias viu o pedal, Jeremias viu o vaso construído, Jeremias viu o vaso quebrado. Mas uma coisa que Jeremias não viu na olaria foi uma lixeira, foi um espaço para descarte. Ele não vê isso. Por quê? Porque a olaria é o reino de Deus. A olaria é esse ambiente onde Deus está. A olaria é esse lugar onde Deus trabalha e trabalha por nós. A olaria é esse ambiente onde o Espírito está se movendo. E aqui Deus não usa uma lixeira. Aqui Deus não embola quem quebrou e joga fora. Aqui não. Aqui Deus dá uma nova chance. Aqui Deus escreve uma nova oportunidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Deus te trouxe aqui na central esta noite para lhe dizer: eu estou abrindo uma nova oportunidade diante dos seus olhos. Te reconstruo, te recupero, te restauro para a glória do meu santo nome. Quantos podem louvar ao Deus dessa palavra? Bom, a bem da verdade é que nós não temos só a rede, mas nós temos como objeto central, que vai perpetuar, desde o verso 2 ao verso 11, a figura de barco no singular ou barcos no plural. É bem verdade que ali no mar da Galileia, no lago de Genezaré ou no mar de Tiberíades, que é o mesmo lugar, nós não temos apenas 2 barcos, como diz Lucas. Lucas não está dizendo que naquela praia, naquela orla, tem apenas 2 barcos. Ele não diz isso. O verso 2 diz que Jesus viu 2 barcos. Você que puder me ajudar, me ajude. Jesus viu quantos barcos? 2 barcos. Então não quer dizer que tinham só 2. Quer dizer que Jesus colocou os seus olhos sobre 2. É a primeira vez que essa expressão aparece. Se você fizer uma leitura desse texto, você vai ver que esse barco aparece no texto a primeira vez, parado na beira da praia. Olhe para cá. Segunda vez que esses barcos aparecem no texto, aparece com Jesus entrando neles. A terceira vez que o barco aparece com Jesus, que já está dentro do barco, se assentando nele e utilizando como uma espécie de altar, uma espécie de lugar elevado para pregar a multidão que está na beira da praia. Se você conferir o texto com cuidado, você vai perceber que no verso de número 7 a seguir, esse barco aparece agora não só com Jesus assentado nele, mas com Jesus navegando nele. Esse barco aparece novamente com Jesus Cristo, que não só está navegando, mas está utilizando a fé de Pedro, a rede de Pedro, para encher o barco como nunca antes. Em último momento, esse barco que já esteve na beira da praia, vazio, agora volta para o mesmo lugar. Olha para cá, volta para o mesmo lugar. É o mesmo barco, é a mesma praia, é o mesmo barco, é a mesma praia. Só que no início do texto está vazio, não tem um lambari lá dentro. Mas no final do texto está cheio, está tão cheio que não cabe mais nada. No início do texto está vazio, vazio e vazio. No final do texto está cheio, está transbordando. Não tem como pôr mais peixe ali dentro. Isso revela inclusive as fases da nossa vida. Deus não quer te mudar de lugar, Deus quer mudar o seu interior. Deus não precisa te levar para outras águas, Deus quer encher o que está vazio em você. Veja, é o mesmo mar, é a mesma praia, é o mesmo pescador, é o mesmo lugar, só que no início do texto, vazio, no final do texto, cheio. Aleluia. Então o problema não é o lugar, o problema não é o mar, o problema não é o ambiente, o problema não são as pessoas, o problema é o vazio que alguém vive. E acredite nisso, todo vazio acha que o problema é quem está à sua direita. Todo vazio acha que o problema é quem está à sua esquerda. Todo vazio põe e acha que o problema está em tudo que é lugar.
ele não sabe que o problema é estar vazio. Mas como Jesus sabe que o problema é estar vazio, ele te trouxe aqui esta noite para dizer: se você crê, eu te encho. Se você crê, eu resolvo esse problema. Alguém está entendendo o que eu estou pregando esta noite? Eu não sei para quem eu estou falando aqui na central, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu quero te encher hoje, eu quero encher você hoje, eu quero preencher os vazios do seu interior. E eu quero dar um glória a Deus com quem veio fazer isso esta noite, porque o diabo esvazia, mas o Jesus dessa casa enche até transbordar. Quantos podem louvar ao Senhor por essa palavra? Aleluia! Mas não só isso, nós temos algumas informações relevantes aqui. O coração desse texto é o versículo 5, e é no versículo 5 que há uma confissão de um pescador, que revela, olhe para mim, revela quando de fato esse texto começa. Olhe para cá, porque os versos 1, 2, 3 e 4 são uma descrição de uma manhã, me ajude? De uma manhã. Porém no versículo 5, para você que está me ouvindo, a confissão do pescador é essa: Senhor, mestre, trabalhamos a noite toda e não pescamos absolutamente nada. Olha a confissão de Pedro: trabalhamos a noite toda. A primeira coisa que Pedro está falando para Jesus, ele está usando um verbo, e o verbo que Pedro está utilizando aqui, indicação. Logo, Pedro está dizendo: essa rede está vazia, esse barco está vazio, e a culpa não é falta de trabalho, não é preguiça, não é ociosidade, não é eu que deixei a Deus dará para esperar o peixe entrar aqui dentro. Eu trabalhei. Ele está falando de ação, ele está falando de atitude. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui esta noite: faça o que for possível fazer, empreenda as suas forças no teu sonho, corra atrás daquilo que você tanto almeja alcançar, dedique-se, empenhe-se, porque acredite nisso, Deus honrará o seu esforço, Deus honrará o seu trabalho, Deus honrará a sua dedicação. A primeira coisa que Pedro está dizendo é isso: trabalhamos, o verbo indicação. Mas não só isso, o verbo não está no singular, o verbo está no plural, e ele diz trabalhamos. Logo, além dele dizer que estava dedicando, ele está falando de um trabalho em equipe. Ele está dizendo: ninguém faz nada sozinho. Eu trabalhei, meu irmão André trabalhou, meu companheiro Tiago e João, meus companheiros Tiago e João também trabalharam. Trabalho em equipe. O barco está vazio, e não é porque a gente estava disputando um com o outro, trabalhamos juntos, mas não conseguimos nada. Mas eu quero dizer algo para quem está ligado aqui. Se o verso 1, 2, 3 e 4 fala de uma manhã, no verso de número 5, Pedro está dizendo: trabalhamos a noite toda. Se você puder me ajudar, diga comigo bem forte: a noite toda. Outra vez: a noite. Opa! Então o que Pedro está querendo dizer é: essa história está sendo escrita da manhã para frente. Vocês estão escrevendo a história da manhã, mas a verdade é que essa história não começou de manhã. Essa história começou na noite anterior. Olhe para mim. Essa história começou na noite anterior. E o que nós temos aqui? Nós temos uma mudança de ciclo. Nós temos uma mudança de tempo. Nós temos uma transição temporal. Da noite para amanhã. Da noite para amanhã. E o que tem de noite? De noite tem gente trabalhando. De noite tem gente trabalhando em equipe. De noite tem gente dedicada. Mas o resultado da noite: rede vazia, barco vazio. Rede vazia, barco vazio. Olha para cá. Mas nós não temos só uma noite, nós temos uma manhã. E o que tem de manhã? De manhã, em primeiro lugar, tem Jesus chegando. De manhã tem Jesus entrando. De manhã tem Jesus dando uma palavra. De manhã tem Jesus me levando a pescar de novo. De manhã tem Jesus enchendo a minha rede. De manhã tem uma rede cheia. De manhã tem um barco cheio. De manhã tem um pescador que terminou a noite triste, mas tem uma manhã de alegria. Eu estou pregando para alguém aqui na Decentral ou pela internet que precisa ter essa consciência. A vida é assim. Ela é construída por fases, ciclos. Existe o tempo da noite, mas existe a manhã de vitória. Existe a noite da rede vazia, barco vazio, nada dá certo. Mas eu vim dizer para você que veio ouvir a palavra de Deus:
vai amanhecer na sua história. Vai raiar o sol para você. Como eu estou falando a pessoas espirituais, bíblicas e que vieram adorar a Deus, é por isso que o Salmo 30, verso 5 diz: o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Oh, aleluia! Se você puder me ajudar, diga para quem está ao seu lado: está amanhecendo na sua vida. Diga isso aí para ele: está amanhecendo na sua vida. Eu vim lhes entregar esta noite uma palavra viva, profética, real, ativa e que pode mudar a sua vida. Essa fase de noite, de tristeza, de rede vazia, de tenta, não consegue, de dar um passo e a coisa não flui, diz o Senhor na minha boca, está terminando hoje, está acabando hoje. Deus está pondo um ponto final nisso hoje. Chega de tentar e não conseguir, de insistir e não dá certo. Eu vim lhe dizer: o homem de Nazaré está chegando aí para transicionar a sua vida. Oh, quantos podem glorificar o Todo-Poderoso? Vem uma transição aí. Você não está percebendo, mas a noite está dando lugar à manhã. Você não viu ainda, mas a noite está dando lugar à manhã. Os irmãos estão entendendo a minha linguagem? Eu estou afirmando, debaixo da expressão da palavra de Deus: de noite, rede vazia. De noite, barco vazio. De noite, pescador frustrado. De manhã, Jesus chegou. De manhã, Jesus entrou. De manhã, Jesus encheu. De manhã, Jesus mudou a pescaria daqueles homens. 2020, eu estou pregando para alguém, não será marcado pela rede vazia, pelo barco vazio, pelas propostas furadas. 2020 é o ano de Deus preencher os vazios da sua vida espiritual, ministerial, financeira, pessoal, conjugal, familiar. Eu não sei quem recebe, mas um tempo de enchimento das bênçãos de Deus não está chegando. Chegou hoje. Quem pode adorar a Deus por isso? Aleluia! Uma transição, uma mudança da noite para o dia. E eu tenho uma notícia para te dar: Jesus vem aí. Eu tenho uma notícia para te dar: Jesus vem aí. Oh, eu repito isso aqui. Eu tenho uma boa, uma excepcional notícia para te dar. Só deu errado porque você estava sozinho. Só deu errado porque você tentou sozinho. Eu tenho uma boa notícia para você: Jesus vem aí. Uma parceria nova, um companheiro do caminho, aleluia. E uma coisa é procurar a porta sem Jesus, ela permanece fechada. Outra coisa é ir na mesma porta com Jesus. Ele tem a chave, ele abre e ninguém fecha. Agora, algo importante para a gente caminhar para a conclusão é que o texto diz, Pedro disse: eu trabalhei a noite toda, e eu não peguei absolutamente nada. O que Pedro tem como resultado da noite anterior é o nada. Oh, meu irmão, olha para cá. É Pedro que disse, não sou eu, não é fruto da minha cabeça, é o texto. É Pedro que confessou. Pedro disse: trabalhei a noite toda. E sabe qual foi o meu salário? Sabe qual foi o meu resultado? Sabe qual foi os dividendos? Nada. Tudo que eu tentei, o que eu consegui foi o nada. Eu tenho uma boa notícia para quem está ligado. Enquanto a noite só pode oferecer o nada, eu tenho uma boa notícia: aquele que é tudo chegou. Aquele que é tudo vai entrar. Aquele que é tudo vai pescar com você. Aleluia! A noite só conseguiu dar para Pedro nada, porque sem Jesus a gente não tem nada. Sem Jesus, me ajude, a gente não consegue nada. Sem Jesus a gente não tem nada. Agora com Jesus você tem tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, quantos sentem o Senhor nessa palavra esta noite. Caminhando para o fim, o texto diz: trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas tem uma notícia para o Senhor: segundo a tua palavra, porque o Senhor mandou,
eu vou lançar a rede. Diga comigo bem forte para ser uma vez só. Diga: eu só tinha nada, mas porque Jesus falou, eu vou tentar outra vez. E quem tem nada tem o quê? Nada. Ora, então o texto está me ensinando um princípio. Quando tudo der errado, confie. Quando nada der certo, confie em Deus. Quando você tentar e não conseguir, confie em Deus. Existem lugares, coisas, conquistas, patamares, níveis e novos degraus que a sua habilidade não é o suficiente para te pular. Existem coisas, lugares, níveis e novos patamares que a sua experiência não será capaz. E acredite, bons relacionamentos, bons amigos, bons contatos é muito bom, mas tem coisas que isso não é o suficiente. Ser filho de fulano, ser parente de Beltrano, ter um amigo por nome tal, não é o suficiente. Quando tudo se torna insuficiente, você encontra Jesus. E Jesus diz: eu sou o suficiente para você. Eu sou o suficiente para você. Para a gente encerrar, Jesus entrou no barco. Jesus entrou aonde, Central? Entrou no barco. Pregou do barco. Terminou o culto. Olhou para Pedro. Bora pescar. Pedro entrou, começou a navegar. Irmão, eu concluo aqui. Quando eles estão nas águas profundas, Jesus dá a ordem: lança a rede. Lança a rede. Vamos lá? Lança a rede. Vamos lá? Quem mandou lançar a rede foi quem, igreja? Jesus. Jesus disse: lança a rede. A rede está no plural, o artigo está no plural e a ordem está no plural. O verbo lançar, plural, o artigo no plural e o objeto, a rede, no singular. Lança a rede, tudo no singular. Lançar no singular, o artigo no singular, a expressão toda no singular. Perceba que o que Jesus está dando como ordem é uma ordem só. Jesus está dizendo: jogue uma vez só, lance uma vez só. É uma tentativa só, é uma chance só, é uma só. E olhe para cá. Mas se você olhar para o que Pedro disse da noite anterior, ele disse: trabalhamos a noite inteira. O que Pedro está dizendo? Trabalhamos a noite toda. O que eu tinha de noite era o plural. Joga a rede, puxa a rede, e nada veio. Joga de novo, nada veio. Joga de novo, nada veio. O que eu estou tentando dizer para você? De noite, muitas tentativas, nenhum resultado. De manhã, com Jesus, uma tentativa só, e ela já foi o suficiente. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu sei que tem coisas que eu preciso insistir. Eu sei que tem coisas que eu preciso perseverar. Jesus disse isso em Mateus 7: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos. Jesus está dizendo: tem coisas que você precisa insistir até acontecer. Agora tem outras que vai bastar você receber uma ordem de Jesus, uma palavra de Jesus, e imediatamente elas acontecerão. E eu vim esta noite lhe dizer que esta é uma noite dessas. Esse é um culto desses, e você está recebendo a palavra de Deus. E Deus está dizendo: tente mais uma vez, bata mais uma vez, insista mais uma vez, vá mais uma vez, ligue mais uma vez, encontre mais uma vez, e acredite, o que nunca deu certo, dessa vez vai ter resultado, diz o Senhor dessa palavra. Oh, glória ao nome de Jesus. Fique de pé, por favor, o meu tempo se esgota agora. Oh, aleluias. Lança a rede, Pedro. Ele pega a rede, joga a rede, e a gente ora. Irmão, eu digo isso porque creio, e porque creio que eu digo. Digo porque creio porque digo. Escute isso. Ele jogou a rede entrou nas águas. Eu sei que a rede é a conexão das águas e Pedro para trazer o peixe. Mas acredite nisso. Sem Jesus, jogou e nada. Qual é o resultado disso? Quem me ouve, diga amém. Resultado disso: alguém escondeu os peixes. Alguém escondeu os cardumes da primeira vez. Pedro jogou e não conseguiu nada. E lembre-se, o horário era favorável. Os pescadores são talentosos. E muito mais do que isso, um equilíbrio do ecossistema do Mar da Galileia não é o de hoje, é 2000 anos atrás. O que não falta ali é peixe. O lugar é bom,
o horário é bom, o pescador é bom, não conseguiu nada, alguém escondeu os cardumes. Olha para cá. Agora Jesus está no barco e diz: joga. Jogou e os peixes. Acredite, não é a rede que está indo atrás dos peixes, mas são os peixes que estão indo atrás da rede que Jesus autorizou entrar. Eu estou pregando literalmente isso para o coração de alguém. Existem coisas que você vai atrás, procura, tenta e nunca chegam na sua mão. Mas quando Jesus entra no negócio, são estas mesmas coisas que correm atrás de você. São essas mesmas coisas que vêm atrás de você. Eu estou liberando essa palavra para o seu 2020. 2020 não será o ano de ir atrás. 2020 será o ano de selecionar aquilo que você quer e não quer, porque estas coisas lhe seguirão. A Bíblia diz que a bênção do Senhor nos seguirá. Que nesse ano, que nesse mês, que nessa nova temporada de Deus na sua vida, aquilo que você procurou e não achou, venha procurar você, bata na sua porta. Eu estou falando de uma bênção recalcada, sacudida, transbordante, que já está descendo sobre nós esta noite. Receba ela, tome posse dela, pegue ela, leve ela para casa pela fé, porque Deus te trouxe aqui para dizer exatamente isso. O que você não conseguiu há tanto tempo, eu te entrego agora, eu te dou hoje, eu ponho nas suas mãos. Oh, feche os seus olhos e adore a Deus. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando.